Boa noite para quem está vendo esse vídeo gravado. Daqui 5 minutinhos eu vou começar aqui um bate-papo de valor. Primeiro convidado, Renan Galinari, Dr. Renan Galinari. Vai ser muito legal o bate-papo. Então convido a ficar até o fim, vai valer muito a pena. Pronto, depois você corta. Depois eu mando pra você. Meu plano nesses primeiros 5 minutos aí, até esperar o pessoal chegar, era deixar uma imagem aqui, mas tô apanhando aqui do celular, vou aprender ainda, vai ficar bom. Já. Já também? Tudo certo. É isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Você que está chegando, você que está vendo gravado. Hoje é o nosso primeiro bate-papo de valor. Convidado, Dr. Renan Galinari, especialista em segurança digital. Já ajudou muitas famílias a se protegerem online. E aí fica a pergunta para vocês. Vou fazer para ele também, né? Você nunca recebeu uma notificação lá de compra no cartão de crédito que não era sua? Boa noite pessoal que está chegando. Mais 5 minutinhos, Dr. Renan Galinari está entrando e a gente vai começar esse bate-papo, tá? É muito legal, é uma sequência de conversas que eu vou fazer nos próximos dias. Muita gente boa para vir aqui falar de diferentes assuntos, todos falando. Boa noite, Elis. Logo vai ser você aqui, hein? Semana que vem nós vamos fazer aquele esquenta. A ideia é trazer realmente especialistas para poder falar de diferentes assuntos, mas todos relacionados, seja com dinheiro, com desenvolvimento pessoal, seja com organização financeira, com investimentos. Sábado, um bate-papo com um colega que está na Irlanda, falar sobre essa mudança, né, e como que os pais podem e devem se preparar sobre isso. Sexta-feira, vamos falar com Alex Augusto, que é um cara que ajuda profissionais a progredir na carreira dentro do mercado financeiro, como equilibrar o dinheiro e família e carreira. Então, tudo isso, gente, faz muito sentido, principalmente porque nós estamos falando de preparar os jovens para um futuro melhor, para a gente quebrar ciclos, para que eles não cometam os mesmos erros que a gente cometeu. Isso tem que começar na infância, na primeira infância. Na primeira infância a gente tem que começar. E é isso que eu quero provocar vocês a pensar. O Dr. Renan já entrou aqui, já vou aprovar ele aqui. Aceitei, hein? Agora sim. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Tudo em paz? Tudo bem, e você? Está me escutando? Tudo ótimo, escutando sim. Tá um pouquinho baixo. O meu áudio tá bom para você? Seu áudio está ótimo para mim. Não, melhor, tá bom aqui também. Tá dando para te ouvir sim. Bom, Perfeito. primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. É um ciclo de conversas que eu pretendo ter a partir de agora aqui, falando de diferentes temas, sempre com especialistas. E é uma satisfação começar com você, porque o seu trabalho converge bastante com o meu. A gente se comunica com pais, né, preocupados e conscientes, né, do que os filhos estão consumindo. Você fala do que os filhos estão consumindo na internet, né? Eu falo sobre o consumo consciente. Então, quer queira, quer não, elas, vamos dizer assim, se convergem aí as conversas. Então, eu até fiz uma provocação aqui antes de você entrar, que assim, quem nunca recebeu aquela notificação no celular de uma compra no cartão de crédito inesperada e que, vamos dizer assim, provavelmente não foi você que fez, e se alguém nunca aconteceu consigo mesmo, provavelmente já conhece alguém que aconteceu isso, né? E aí, de repente, você pode trazer a fonte disso para a gente, porque muitas vezes
É o joguinho do filho no celular que, sem querer, colocou informação lá e ficou exposta, e enfim. Não quero antecipar muito, não. Mas antes, mais uma vez agradeço. Fala um pouco de você, fala do seu trabalho para o pessoal te conhecer. Perfeito. Tiago, boa noite. Tiago, boa noite, pessoal. Eu sou o Renan, sou advogado. Eu trabalho com direito digital, internet, tecnologia, crimes virtuais desde 2012. Assim como você, Tiago, conversar com pais e mães de crianças e adolescentes, só que com enfoque na segurança digital, né? Conscientizando, discutindo, debatendo sobre os riscos presentes aí no uso da internet, das tecnologias, da inteligência artificial, no uso sem supervisão. Mais do que isso, mais do que conscientizar sobre o risco, a gente conversa sobre algumas formas de se proteger e também, por que não, de utilizar da melhor forma. Porque, afinal de contas, a gente não consegue se esquivar da tecnologia da nossa vida hoje em dia, né? E para mim é um Legal. prazer, é uma honra estar aqui contigo, iniciando essa série de vídeos. E parabéns pelo seu trabalho. É, Como a gente conversou antes, acho que todo mundo deveria conhecer o teu trabalho. Todo mundo que tem filhos aí, crianças, deveriam acompanhar o teu conteúdo aí, porque a gente que tem sabe como educar financeiramente. Parabéns. É, essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão. Vamos continuar tentando, eu brinco, né? Espalhar a palavra da educação financeira, né? Para o máximo possível de pessoas, mas com aquela velha história. A gente sabe que não vai alcançar todo mundo, mas saber que a gente impactou a vida de algumas famílias, eu já me sinto missão cumprida, né? Então é assim que a gente segue. Mas, Renan, não quero te colocar na fogueira, não, mas eu tenho algumas perguntinhas para você. É, Vamos e lá? e para começar, eu queria que você trouxesse para a gente assim, quais são os casos mais comuns que você vê crianças gastando em jogos sem os pais perceberem? Tem uma colinha aqui do lado, tá, gente? Não repara, não. Olha, o caso mais comum, que é mais corriqueiro, é quando geralmente a criança está logada ali no telefone na conta do pai ou da mãe, e essa conta tem um cartão de crédito cadastrado. E aí, com o cartão de crédito cadastrado, se não tiver nenhuma trava, nenhuma medida de segurança que a gente conversa em breve, a compra fica literalmente um clique de distância. Então, esse é o caso de longe mais comum, porque os pais, eles não percebem, às vezes nem sabem que tem algum cartão cadastrado naquela conta de e-mail, naquela conta que está logada no celular ali, e a criança, a gente vê crianças cada vez menores, né, tendo acesso a celulares, aos jogos, e esses jogos, principalmente para celular, eles incentivam as compras dentro do jogo. É muito comum que as crianças não tenham nem noção do que estão fazendo ali, né? Não sabe que está usando dinheiro real, porque não tem essa consciência ainda, né, Thiago? Leva um É. tempo até elas aprenderem o valor do dinheiro. E fica ali apertando o botãozinho, aperta, aperta, quando vai ver, tem uma conta ali inesperada de 500, 700, às vezes 6, 7, 8 mil reais. Então, Uau! essa de longe é a forma mais comum disso acontecer. Existem alguns outros casos aí que são para crianças um pouco maiores, mais para adolescentes, de pegar um cartão escondido, fazer algo do tipo assim, mas é o menos comum, que é mais corriqueiro de fato cartão cadastrado na conta ali, não tem nenhuma trava, a criança vai e faz a festa ali. Mas vamos falar assim dos riscos além do financeiro, né? O que pode estar em jogo em termos, sei lá, de dados e segurança? Olha, a gente tem uma discussão muito grande, muito atual, inclusive tem um projeto de lei que foi encaminhado para a sanção presidencial, que é conhecido como o ECA Digital. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, que trata, tem um capítulo ali específico sobre jogos. Então, além dos jogos, tem os dados, né, a privacidade exposta ali. É um fenômeno complexo, né, a criança acaba se expondo ali, quando de uma forma mais passiva, mais consumindo um conteúdo, menos mal, mas quando as interações começam, principalmente aí via chat, via ligações de vídeo,
não só jogos em celular, mas também os videogames, os consoles, o computador Uhum. também, tem acesso a ferramentas de videochamada. Então, esses são os maiores riscos que as crianças e adolescentes aí estão expostos. Conversar Ah, com alguém ali que se passa por outra criança, por outro adolescente, mas na verdade há outras intenções. Agora, são, com tem, relação à privacidade uhum. e os dados de navegação da criança, também isso é algo que muito se discute sobre é, os aplicativos voltados para as crianças, como que esses aplicativos, porque obviamente os games foram criados inicialmente para entreter, mas hoje a gente vive num universo que games de fácil acesso ali, eles, eles são gratuitos, né? Você baixa, mas você paga com o quê? Consumindo anúncio e com os seus dados, com a tua privacidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que saber orientar, conversar com as crianças para minimizar essa exposição, minimizar esses riscos. E assim, a gente vai entrar no assunto ainda, né, mas a gente pensando assim, de quando a diversão vira risco, vamos dizer assim, quais são os casos mais comuns que você vê criança gastando em jogos assim, mas sem os pais perceberem que quando descobre a bola de neve já foi formada? Tem algum jogo específico que você costuma ver isso? É aquele que de repente fala, pais, evitem isso aqui. Olha, um jogo que todo pai de criança, pelo menos ali menor de 12, 13 anos, deve evitar é Roblox. O Roblox, Verdade. ele tem, sim, o Minha Roblox, filha ele, jogava Roblox, cara. Nossa Senhora. cara, tem que tomar cuidado porque o Roblox, além de ele é como se fosse um marketplace, né? Então, outras pessoas podem ali criar jogos e disponibilizar no Roblox. Tem mecanismos ali de compra in-game, que é uma forma ali da criança ali fazer a compra, né? Gastar o dinheiro sem que os pais percebam. Mas o problema do Roblox é o conteúdo dos jogos. Então tem, óbvio, né? Nem tudo ali é um caos. Tem jogos que são inocentes e tem jogos que não são tão inocentes, que eles passam ali entre o grotesco, jogos de horror, de terror, mas também tem cada vez mais crescente o relato de casos de jogos com conteúdo pornográfico, Caramba. semi-pornográfico. E isso, cara, disponível ali para qualquer jogador, sabe? O Roblox até tem umas restrições de idade que dá para você configurar, mas ele não é eficiente. O Roblox, inclusive, cara, é, sofrendo, tá sob ataque nos Estados Unidos, porque teve um super recente, acho que faz algumas semanas, um influencer, um youtuber que teve a conta banida ali no Roblox, porque ele expôs como era fácil se chegar em conteúdo indevido ali no Roblox. E outro problema também é o acesso ao chat, aos mecanismos de comunicação. Então, uma das portas, e já passando um pouquinho, extrapolando o que a gente está falando aqui de jogos, uma das portas de entrada para predadores online aí são esses chats, que inclusive tem no Roblox. Tem. Voltando para os jogos que são muito comuns aí a criançada gastar, a Minecraft também é uma mina de ouro para os desenvolvedores, porque é muito legal, as crianças desenvolvem, elas, né, constroem ali, só que com qualquer jogo ali para celular, ele tem os add-ons, né? Então você vai só comprando uma armadura nova, uma ferramenta nova, vai Um pack desbloqueando um novo, pacote de né? expansão, um pack novo, É, exato. Então, os jogos, eles são feitos hoje para manter a criança ou adolescente ali jogando, né, ou seja, para consumir a atenção desses jovens, mas também para incentivar o pay to win, né, que é para você ganhar, para você acaba tendo que comprar. Então, sim. é um mecanismo da maioria dos jogos gratuitos aí hoje. E, assim, pensando no papel dos pais, né? Tem alguma dica, um passo simples que, de repente, você pode compartilhar, que, de repente, faria sentido para evitar esses riscos? Sim.
primeiro passo é muito simples, na verdade. Que já vai cortar o mal pela raiz ali. Não deixe cartão de crédito cadastrado na sua conta, ou se porventura você precisar deixar cadastrado por conta de assinatura, né, aquelas compras recorrentes que a gente faz, você consegue configurar tanto no Google quanto no Google Android quanto no iOS da Apple ali, para que essas compras elas sejam feitas somente mediante uma verificação de segurança, seja uma digital, seja um reconhecimento facial, seja essa já vai reduzir drasticamente, porque a criança ela vai ter que pegar o telefone, eles fazem isso, né, claro, e ir até o pai de autorização para fazer aquela compra. Então, aí a decisão de comprar ou não é do pai e da mãe, mas pelo menos não vai ser aquela surpresa desagradável, muito mais aquela surpresa de ali, milhares de reais na fatura do cartão de crédito. Mas você acha que nesses casos, né, mais é falta de informação técnica ou mais falta de diálogo em casa, pela sua experiência? É um pouco de cada, Thiago, mas o principal, pela experiência, pelos casos que eu a falta de diálogo em casa. Então, Caramba. nada como uma boa conversa, uma boa instrução ali com a criança, com o adolescente, explicar que não pode. É o primeiro passo de tudo, na verdade, né? A gente adota essas medidas técnicas, essas barreiras técnicas que são imprescindíveis também, mas conversar para conscientizar, para explicar, até porque de não ficar gastando dinheiro ali com os specs, os add-ons ali nos jogos, né, para a criança entender que aquilo algo feito justamente como se fosse uma armadilha, que ela está caindo em uma armadilha ali. O que eu costumo dizer é assim, cabe para a educação financeira, né? Se a gente não conversa com as crianças, ah, alguém está ensinando elas sobre, né? Porque, inevitavelmente, a indústria vai querer e o sistema, vamos dizer assim, quer criar pessoas, indivíduos consumistas. Então, e esse consumo de recompensa rápida, né? Ah, eu quero acelerar o meu desenvolvimento no jogo, eu quero ter uma skin melhor do que a do outro. Isso faz com que queira fazer esses consumos que dão um prazer imediato, mas que não perpetua ao longo do tempo. E se não tem diálogo dentro de casa, pode ter certeza, alguém está ensinando o seu filho, né? Agora, qual é a lição que está sendo passada, né? Então, isso é uma dor forte mesmo. É, e assim, pensando realmente na Sim. transformação. Pode falar, perdão. O que eu ia É, comentar. a transformação em, em uma sociedade, né? A gente tem que entender que tanto as redes sociais, como os jogos online, principalmente para celular, para tablet ali, eles são feitos exatamente para isso. Eles têm mais do que um objetivo de entreter, que é o objetivo original dos jogos clássicos aí, eles têm o objetivo de te fazer, de te incentivar a gastar, a comprar, seja é o que você falou, essa recompensa rápida, seja Uhum. uma expansão, seja um joguinho de carro, um carro melhor para você ficar em primeiro lugar em todas as corridas, e craft um pacote ali melhor para você construir melhor, mais rápido, no Roblox, né, seja algum outro tipo de benefício dentro do jogo. Então, as crianças elas estão sendo, como você disse, se a gente não está ensinando, tem alguém ensinando, sim, eles estão não só ensinando, mas estimulando ativamente o objetivo ali fazer com que essas crianças, esses adolescentes caiam nessas armadilhas da recompensa rápida aí. E me fala, no seu trabalho, como que você age nessas situações, né? Aconteceu a compra indesejada lá, vazamento de dados, enfim, onde que é a sua atuação? Quando acontece uma compra indesejada, o primeiro passo é a gente fazer uma contestação dessa compra na própria plataforma.
né, para ver se a gente consegue o retorno desse dinheiro. Você pode fazer também a contestação via a operadora de cartão de crédito, mas se a chance de você recuperar esse dinheiro, de cancelar essas compras, são baixas. A não ser em casos extremos, por exemplo, que configura uma falha de seguradora ou tanto de cartão de crédito quanto do jogo ali. Que não tem o hábito de se comprar ali 500, 600 mil, 10 mil reais. E já Tem pegou uma alguma falha de situação segurança, dessa, isso Renan? seria uma base. Valor tão alto assim, não, Thiago. Desse jeito é muito difícil. Eu já tive situação dentro da minha família, inclusive, de ali gastos de 300, 400 reais, que a gente tentou recuperar, mas não recupera, porque a plataforma ela entende que a compra é legítima. Por mais Ah, que a gente tenha uma discussão hoje mais atual e mais desenvolvida, né, com relação à responsabilidade das plataformas, dos pais, a responsabilidade dos mecanismos de pagamento ali, né, a segurança dessas transações, o principal é a compra não foi feita mediante fraude, não foi feita mediante coação. A criança estava lá, o celular estava conectado na conta, estava conectado no cartão, então a responsabilidade é inteiramente dos pais ali. É uma entendi. situação que é difícil a gente conseguir restabelecer essas compras feitas aí indevidas. Entendi. Pessoal que tá entrando, se tiver alguma questão, quiser mandar aqui, agora é a hora, tá, pessoal? Vamos ficar muito felizes aí de responder algum questionamento, alguma dúvida, quiser compartilhar uma situação ocorrida, vamos aproveitar aí a presença do doutor Renan Galinari e pode trazer muita informação aí com propriedade para a gente. Ah, vamos dizer assim, que tipo de limite prático você recomenda que os pais estabeleçam nesses casos? A gente pode colocar o primeiro limite a questão da compra automática ali. Então, destrava, desbloqueia essa compra automática, né? Coloca um bloqueio para que ela seja feita mediante algum tipo de senha ou reconhecimento digital. É o passo zero. A gente pode colocar também, existem algumas travas que a gente coloca, é, configurações de segurança no telefone ou nos videogames a gente tem no computador também, que são travas de tempo de uso. Então, cada dispositivo tem ali, você consegue configurar limites de uso, que aí, atingido o limite, ele para de funcionar. Se for no celular, o aplicativo para de funcionar, se for no videogame, ele desconecta, enfim, não deixa jogar. Então, essa trava de tempo já vai ajudar também a controlar, obviamente, o tempo, mas também a, essa adição, né? Esse vício, que em muitos casos jogos acabam se tornando vícios. Tem uma dependência ali, o mesmo mecanismo de vício já vai contribuir para que essa situação seja mitigada. Um outro tipo de um outro tipo de mecanismo que a gente pode colocar são controles parentais. A configuração do tempo, às vezes, está ali no controle parental, mas você consegue tirar os conteúdos do acesso, né, da criança e do adolescente no dispositivo. Uma outra muito eficiente, na verdade, junto com conversar com as crianças, essa é a mais eficiente, é conhecer o que seus filhos estão fazendo, ver o que eles estão jogando, o que eles estão acompanhando ali, porque que quando a gente conhece, perdão, quando a gente conhece, a gente consegue entender o mecanismo do jogo. Eu trouxe dois exemplos, Roblox e Minecraft. Mas existem diversos outros jogos aí, um universo infinito de jogos que se utilizam desse mesmo mecanismo de estímulo à compra. Então, quanto mais a gente conhecer, nós como pais, como responsáveis, conhecemos esses jogos, melhor a gente vai entender quais são os riscos ali associados, inclusive quando é, essa oferta, né, esse estímulo à compra se torna ali
excessivo. E aí, como pai, eu não tenho, minha filha tem 8 anos. Se é alguma coisa que eu entendo ali que não faz bem para ela, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tiro o celular da mão dela, eu desinstalo e vida que segue. Porque isso é a nossa responsabilidade como pai, como mãe. Ô, Renan, a Elisa colocou uma pergunta interessante aqui. Eu não sei se você está vendo aí, mas eu posso ler para você, né? Ela fala assim: ó, sou mãe de um adolescente de 14 anos, vejo que eles têm uma facilidade em operar as plataformas de jogos. Gostaria de saber, nessa faixa etária, como que eles podem acompanhar. Porque 14 anos é aquela fase que já está desprendendo, que acaba. Eles querem ter a privacidade deles, e aí, de repente, pode achar que numa dessa está invadindo a privacidade dele. Já pegou alguma situação parecida? O que que você orienta? Nesse caso, Isa, o primeiro passo é conversar com o seu filho a respeito dos riscos associados ali. Mas a sua pergunta é específica, né? Como acompanhar? A gente consegue, nesses dispositivos, tanto celular quanto computador, tablet, colocar um, mecanismos de controle parental. Então, o Google, se você utilizar o Android, tem o Family Link e o iOS tem as configurações de segurança, né, o iPhone. Pelo Family Link, você já vai conseguir ter um panorama, uma visão geral do que está acontecendo ali naquela conta associada e você consegue configurar esses controles de tempo, bloqueio de conteúdos que a gente falou. Uma outra forma, que é o que a gente acabou de falar, nessa conversa, né, nesse diálogo de rotina aí com o teu filho, o que que ele está fazendo, que tipo de jogo que tipo de incentivo que ele tem para continuação, o que que ele joga, por quê? O jogo é legal, um entretenimento rápido ali, tem aquela dose de dopamina, é legal ficar jogando, né? É muito mais fácil ficar jogando do que sentar e resolver um problema de álgebra ali. Então, o apelo é muito mais palpável. Mas você consegue acompanhar e conversar e conhecer o que ele está jogando, né, o que ele está fazendo. Se for só jogo, no caso, só jogos, você senta, fica do lado, joga, sabe? É, interage ali, faz parte daquele jogo para você entender, para você saber o que está acontecendo. Porque aí você vai saber quais são os riscos ali e até a linguagem é, que é típica de alguns jogos. Por exemplo, se tem jogos ali de computador, principalmente videogame, que estão conversando ativamente, você vai entender como que é a comunicação entre esses. Né? E se você vê alguma coisa, não faz sentido, que não faz bem, aí é de fato ter uma postura como o adulto responsável, né? Como o adulto da relação, e cortar, bloquear, né? O acesso é, pode ser, por exemplo, se você desconectar um roteador Wi-Fi em casa, ele ainda vai ter acesso ali pelo 4G do celular, sim, mas é questão de você também conseguir não só configurar o Family Link, mas também estabelecer uma política de sem dispositivo no quarto, se for o caso, dispositivos ficam trancados em um determinado lugar até o outro dia de manhã, sabe? E a gente também dá o exemplo, então não adianta a gente falar, não pode ter celular no quarto à noite e a gente entrar no nosso quarto e ficar ali com aquela porcaria na cama, sabe? Não faz sentido. A gente tem É que difícil, desenvolver. é um desafio grande, né? Eu lido com adolescentes aí na faixa de 15, 16 anos e eles são viciados. Eu dou aula no ensino técnico em administração aqui em Campinas, né? E assim, eles não conseguem desconectar, cara, jogando, e assim, jogam entre eles jogos diversos, mas todos eles têm uma coisa em comum, são jogos sociais, né? São jogos onde eles se comunicam entre eles ali, e você nunca sabe quem está do outro lado, né? Conheço sim eles, o GTA, de fato é um jogo que assim, ele diria que não é para menores de idade, vamos dizer assim, né? Aham, aham. Então, só que eles são muito bons e espertos para poder conseguir burlar o sistema e conseguir jogar, né?
Eu acho que a comunicação dentro de casa acaba sendo o mais importante nessa hora, né? Porque de fato, vai chegar. Por um caminho ou por outro, vai chegar o link para um jogo, um amigo conversando vai compartilhar, ele vai ver, vai fazer alguma coisa. Então, eu acho que seguir nesse caminho da comunicação dentro de casa, quanto antes começar, melhor, inclusive, né? Eu acho que acaba no futuro prevenindo, porque sempre o mais barato é prevenir do que remediar, né? Renan, Sim. queria trazer um tema, acabei não comentando com você previamente, mas não vou te colocar em fogueira não, tá? Mas recentemente vi um vídeo que ficou muito popular, né, que afeta o seu tema, que foi o Felca, falando sobre a adultização. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Perfeito. Bom, o Felca, ele trouxe. é, o vídeo dele é praticamente um documentário. Ele foi muito bem criado, muito bem planejado, muito bem editado. E ele traz uma denúncia. Ele expôs um caso específico do Ítalo Santos ali, que acabou sendo preso até. E a adultização, ele traz o termo ali, eu acredito que ele tenha usado essa palavra para usar um termo erotização ou hipersexualização infantil que teria um Barrado, alcance né? menor na plataforma, Uhum, exato. uhum. Mas de qualquer forma, a denúncia que ele traz ali dessa superexposição de crianças e adolescentes ali na internet é para abrir os olhos. Mas o que mais choca no vídeo dele, ele traz o caso do Ítalo Santos, beleza, tem a menina que acabou sendo, que a gente entende que ela foi explorada ao longo desses anos, que ele fez ali fortuna em cima da imagem dela também. Mas ele, em pouquíssimos minutos, e isso é que é pra gente ficar estarrecido, em pouquíssimos minutos ele conseguiu configurar ou treinar um algoritmo P, que ele chama, que é o P de conteúdo de pedófilo ali. Então, é, esse documentário, esse vídeo dele, ele serviu para despertar a consciência ali que tá quase que literalmente ali alguns cliques de distância. O mal, a gente a pouquíssimos cliques de distância. E aí, cara, o primeiro ponto ali é o que a gente precisa fazer? A gente pode fazer muitas coisas, a gente deve fazer muitas coisas, mas a primeira sempre vai ser conversar. Sempre ter um espaço de diálogo, de confiança aberto dentro de casa para que o seu filho, a sua filha tenham segurança para contar quando aconteceu alguma coisa errada. Eu tenho acesso a alguns casos aí que acontecem ah, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E algo que me chocou aí foi o relato de uma mãe de uma adolescente que de 15, 16 anos ali, estava no colegial, né, no nosso colegial, no ensino médio, e essa adolescente, mãe, ela começou a notar sinais de que tinha alguma coisa estranha, tinha mudado o comportamento. E aí, depois de 3 dias notando algo estranho acontecendo, ele colocou na contra a parede e a filha falou: Olha, dentro da casa dela, né, só voltando um pouquinho, a mãe conta que eles tinham todas as regras, tinham os dispositivos, né, com os cheques de segurança ali, a filha era super consciente e eles achavam que isso nunca ia acontecer com ela, mas ela, indo na casa de amigos, na casa de vizinhos que não tinham esses mesmos mecanismos de proteção, ela teve acesso a um bate-papo. Esse bate-papo ela achou que estava conversando com um outro adolescente. Quando foi ver, já era um homem, um adulto ali, maior de idade, e algo que ali poderia, que era para ser inocente, né, poderia ter virado algo catastrófico. Né? Então, ela não deu sorte porque ela se atentou aos sinais, né? Ela veio para Exatamente. isso, mas é um alerta de que a gente não pode baixar a guarda, cara. Como o Felca trouxe aí, o algoritmo P, ele ainda funciona, ele está aí e infelizmente esse tipo de conteúdo circula todo santo dia, circula todo segundo nas plataformas, seja no Instagram, seja no Snapchat,
seja no Facebook, porque, e aí, sem nem mencionar sites de conteúdo pornográfico, né? Perfeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O Gilberto fez 2 comentários aqui. Tô só esperando bater nossas agendas, tá, Gilberto? Tô contando em te receber aqui também, viu? Mas ele colocou que eu acredito que tudo depende de um esforço coletivo, principalmente da família. Concordo 100%, né? Com orientação adequada e acompanhamento ativo dos pais, crianças e adolescentes podem aproveitar os benefícios da internet de forma segura. Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que tudo vem com a orientação, né? Com esse esforço coletivo, né? Então, o Gilberto é psicólogo, ele trabalha muito com crianças, inclusive, né? Mas eu entendo que, assim, depois do mal, né? Depois dos malefícios, de repente, do mau uso, de repente, aí vai trabalhar outras questões. Mas você trouxe um caso muito forte aqui, né? E que é uma realidade, né? Que as pessoas vivem, né? A gente já está aí com praticamente 30 minutos de bate-papo, não quero estender muito, mas queria que você trouxesse um pouco assim da sua atuação mesmo, hoje, onde que você está atuando, o que você está planejando ou projetando aí a curto prazo, e, se for o caso, já fazer um fechamento aí do nosso bate-papo. Perfeito, Thiago. Faz seu pitch Primeiro de dizer que eu venda concordo agora. em 100% com... Vamos lá. Primeiro dizer que eu concordo com o Gilberto 100%. Não basta a gente fechar os olhos, a gente tem que saber como utilizar da melhor forma possível. Não adianta a gente pensar que vamos tirar a inteligência artificial do uso dos adolescentes aí, porque isso não vai acontecer. A gente primeiro precisa aprender a melhor usar, mas a gente precisa saber orientar para que eles também façam o melhor uso possível. É para isso que serve a tecnologia, para facilitar a nossa vida, né? A minha atuação hoje, eu sou advogado, trabalho nessa área já há bastante tempo, né? Eu estou com esse perfil que a gente está conversando aqui, ele é relativamente novo, e aqui eu trago conteúdos relacionados ao que a gente está conversando aqui, segurança digital, segurança das famílias, voltados para facilitar a vida dos pais, né, a vida das famílias ali, em navegar de forma mais segura, utilizar essas tecnologias de forma mais segura e, principalmente, proteger as famílias, porque uma vez que o dano esteja feito ali, a recuperação é muito lenta e dolorosa, né, para todos os envolvidos. E Então, onerosa também, segue né? meu perfil ali, onerosa, exatamente, onerosa. Então, sigam o meu perfil ali. E, Thiago, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, obrigado por ter me convidado aí para fazer parte dessa conversa inaugural. É uma honra estar por aqui. Como eu falei lá no começo, acho que todos os pais deveriam acompanhar o seu conteúdo aí, porque, cara, é muito difícil a gente ensinar os nossos filhos a lidar com o dinheiro da melhor forma possível. Então, parabéns. Obrigado de coração, obrigado pela presença, pelo seu tempo. Estou contando com você, viu, Gilberto? Tem muito que trazer para a gente também. A Ana Veloso está aí também, seja bem-vinda. Vai ser bem-vinda aqui no bate-papo também, tá? E tem muito a agregar aqui para a gente. Cara, só tenho que te agradecer. Eu acho que a gente começou com chave de ouro, desde o primeiro contato lá no Olimpo, lá, quando falou, a gente fala do mesmo tema. Vai acontecer em algum momento, nós vamos trabalhar junto, né? Então, eu acho que esse é só o começo. Pode contar comigo, viu? Sucesso para você. Acho que o seu tema também é necessário, é mais do que preciso, é necessário, porque isso está virando uma bola de neve. A gente está vendo o quanto que as crianças e os adolescentes eles estão cada vez mais conectados literalmente com o celular na mão ali, quanto muito tempo. Então, se não tiver realmente essa conscientização do melhor uso, né, porque realmente eu costumo usar o exemplo do martelo. O martelo, ele constrói casas, mas ele pode tirar a vida de uma pessoa também. Né? Depende só da mão que está segurando, né? E da consciência que tem. Né? Então, trazer o jeito certo, saber distinguir o certo e o errado, faz todo sentido. E eu acho que você está fazendo um trabalho sensacional. Não para não, porque a gente precisa disso, cara. De verdade, muito obrigado. E só dando um Obrigado, recado, Thiago. pessoal, Parabéns pelo que está trabalho. na live, o Renan, concluindo aqui, eu ainda tenho uns 5 minutinhos ainda para fazer um fechamento com vocês, tá bom, pessoal?
Mas é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Se tiver mais alguma coisa para falar, agora é a hora, senão a gente se encontra numa próxima. E espero que seja em breve. Perfeito, espero que seja em breve também. É isso, conversem com seus filhos, saibam o que eles andam fazendo, o que eles estão fazendo, conheçam o que eles estão se divertindo, que tipo de aplicativo eles acessam. E assim, sempre que possível, fiquem offline, peguem um bom livro para ler, pega Uno para jogar, pega algum jogo para jogar em família, desconectado, porque aqui nesse ambiente virtual a gente tem muito estímulo e muito estímulo querendo roubar a nossa atenção. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Parabéns. Mais uma vez te agradeço. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, sensacional, sensacional mesmo. Vocês viram que quando a gente fala de limite, o jogo ensina, mas ensina do jeito errado. Se a gente não tiver essa comunicação, isso serve também para a educação financeira das crianças. Se a gente não ensina, tem alguém ensinando. E hoje a minha missão é realmente ajudar pais conscientes, educadores, a levar isso para as crianças desde a primeira infância, está provado. Tem um longo estudo de Harvard, inclusive, falando que as crianças que fazem atividade em casa desde cedo são profissionais de sucesso lá na frente. As crianças que desde cedo a gente fala sobre dinheiro com elas, elas se tornam mais conscientes. E assim, a gente não cria nossos filhos para serem consumistas, para serem ansiosos. A gente quer que eles prosperem. Mas muitas vezes o que falta são as ferramentas. Por quê? Eu vou falar por mim, eu vejo isso, uma geração inteira que cresceu em lares que não se falava sobre dinheiro. Pelo contrário, vi os pais discutindo sobre isso em casa. Então, o dinheiro acaba crescendo sendo um tabu. E eu não quero que os meus filhos, assim como eu não quero que os filhos de vocês aprendam sobre educação financeira na primeira vez que estourar o limite do cartão de crédito, ou que não der conta de pagar a fatura. Eles consigam, desde já, entender o poder de guardar dinheiro, de fazer escolhas conscientes, né? E esse que é a minha missão hoje, né? Então, hoje eu estou trabalhando nessa direção e quero levar isso para o máximo de pessoas possíveis e por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho, toda essa divulgação. Siga o perfil para quem não me segue, acompanha, tenho muita informação, seja nos stories, seja nos reels que a gente compartilha, para sempre estar realmente pulverizando essa informação, para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Gente, muito obrigado de coração. Doutor Renan, sucesso para você. Pessoal que está aqui, quem passou por aí, está mais que convidado a vir fazer parte desses bate-papo rápido, para a gente poder realmente agregar e ajudar as pessoas e fazer com que o Instagram não seja só de memes, né? Que tenha conteúdo de verdade que agregue na vida das pessoas. Um excelente final de noite para vocês e contem comigo. Vamos junto nessa porque falar sobre dinheiro não é sobre ganhar mais, é sobre viver melhor. E é só uma questão de consciência, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.